Bem, nós vamos dar início, então, hoje, a esse Dharma na Roda, contando com a participação também aqui do professor Joaquim Monteiro, que é uma verdadeira honra para nós contarmos hoje com a participação do Joaquim, né? Inclusive porque ele está ainda nos dias de lançamento do seu último trabalho, seu último livro a ser publicado, que é As Bases Filosóficas do Pensamento do Budismo Chinês. E inclusive, anunciar a publicação desse livro para os interessados, né? A gente está, então, fazendo essa divulgação desse trabalho do Joaquim aqui, que é um dos nossos principais colaboradores aqui do Instituto, e uma pessoa que tem toda uma vivência muito rica e muito importante de ter passado 2 décadas, praticamente, de vida na Ásia. Então, é uma pessoa que tem toda uma série de informações privilegiadas, de primeira mão, a respeito desse universo cultural tão importante para nós, particularmente, que somos budistas e praticantes de Zen, né, que é a cultura chinesa e a cultura japonesa, onde se originou a tradição, as várias tradições Zen, né? Então, é um motivo aí de satisfação, né, para a gente contar hoje com a presença do Monteiro no nosso trabalho aqui, né? O tema escolhido para a palestra de hoje, para a nossa reflexão aqui coletiva, é o tema do negacionismo. E é muito interessante, eu gostaria também, daqui a pouco, de solicitar para o Walter fazer a exibição daquele filme, né? Eu gostaria de comentar um pouquinho antes, assim, de anunciar o que está acontecendo hoje. Hoje é uma data que coincide esse nosso Dharma na Roda com o início da conferência das partes, que é a da ONU, a COP26, a Conferência das Partes, que vai tratar da questão climática, do problema do aquecimento global. Ela começa hoje, vai durar uns 12 dias. Hoje também houve a manifestação da Greta Thunberg ela fez um manifesto, né, que eu vi que aquela organização, a VAS, ela está coletando assinaturas de adesões, e hoje de manhã, quando eu vi, já estavam em mais de 600 mil pessoas que tinham aqui no Brasil aderido, assinado esse manifesto da Greta, que é uma menina, uma jovem, né, sueca, que vem fazendo um trabalho assim muito importante, que está tendo bastante repercussão mundial, né, questionando a questão toda do encaminhamento irresponsável da problemática do aquecimento global pelos principais dirigentes do mundo, tanto no mundo econômico como no mundo político. Então, a Greta tem levantado essa questão, né, de uma forma bastante contundente, e tem tido uma adesão também de uma parcela significativa da juventude no mundo todo, em função do questionamento que ela faz, né? É interessante que também a Greta, eu recomendo a vocês pegarem e darem uma olhada na biografia da Greta, que consta aí no YouTube, aí no YouTube não, no na Wikipédia, enfim, que tem bastante coisas interessantes que são muito instrutivas a respeito, né? A Greta começou a sua militância, talvez até por motivações familiares, que tem um parente dela, que eu não sei se foi avô ou tio-avô, que foi um cientista sueco
que, no início do século XX, foi o primeiro cientista a levantar a questão do aquecimento global. E ela consta na biografia dela que ela ficou bastante escandalizada ao constatar a gravidade do problema do aquecimento global e a quase que total ausência de manifestações por parte da imprensa colocando a importância desse problema. Isso aí foi uma das coisas que suscitaram o início, né, da tomada de consciência da Greta, quando ela tomou consciência da importância fundamental do problema do aquecimento global e da ignorância sistemática desse problema pelos grandes governos nas últimas décadas, desde pelo menos 1992, né? Praticamente não houve ainda nenhuma manifestação política mais concreta de tentar diminuir as emissões de CO2 na atmosfera e tomar toda uma série de medidas, de precauções, visando a realmente impedir o aquecimento global a uma temperatura superior a 1,5 grau. E os prognósticos que estão sendo apresentados atualmente indicam que nós não vamos conseguir ficar em 1,5 grau, porque já perdemos muito tempo, né, para tomar essas decisões. Elas têm tempo para serem tomadas e, depois que passar esse tempo, elas realmente não vão mais ter eficácia, né? Então, esse é um problema gravíssimo que foi levantado pela Greta, né, e que está sendo levantado pela comunidade científica internacional, né? Então, o nosso tema de hoje vai ser sobre essa questão do negacionismo, né? Do negacionismo que está presente, que é um aspecto assim muito amplo, muito importante, do que a gente poderia chamar também de uma espécie de inércia global, que está acometendo o mundo inteiro, e não apenas os dirigentes, mas também o povo, né? A opinião pública ela está muito apática, indiferente a todos esses problemas que dizem respeito realmente à possibilidade do colapso da civilização em breve, devido ao aquecimento global, à elevação do nível dos oceanos, né? O fenômeno que está sendo previsto dos refugiados climáticos, que são 200, estimado em mais de 240 milhões de pessoas que ficarão, vamos dizer, na condição de terem que se mudar de lugar, irem viver em outros lugares em função da elevação do nível dos oceanos e encobrimento das áreas pelos oceanos, das áreas onde essas pessoas vivem, né? E toda uma série de colapsos, de calamidades que vão representar, certamente, um enorme sofrimento, né, humano. O que está sendo colocado é uma questão que vem sendo levantada já desde o início do movimento ecológico, né, que nós aqui tivemos a oportunidade, em Porto Alegre, de acompanhar desde os seus inícios, devido ao pioneirismo do movimento ecológico aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sob a liderança do José Lutzenberger e da Agapan. Então, esse assunto é um assunto que tem sido bastante veiculado na nossa coletividade aqui gaúcha, em Porto Alegre, né, ao longo dos anos, inclusive trouxe todo um ar de modernidade também aos questionamentos políticos, que inclusive tiveram como resultado a realização do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre durante mais de uma década, né? Como sede do Fórum Social Mundial, eu acho que, em parte, foi devido a esse pioneirismo do movimento ecológico aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Bem, eu gostaria de mencionar também que, em relação ao aquecimento global, a comunidade budista internacional, em 2015, se manifestou através de uma publicação coletiva, né, onde que teve contribuições do Dalai Lama,
dos Karmapas de Thich Nhat Hanh, do Bhikkhu Bodhi, de Robert Aiken e muitos outros que produziram esse documento aqui, colocando um posicionamento budista em relação à problemática do aquecimento global. Então, isso é muito significativo que nós aqui, o Instituto Zen Maitreya, é uma entidade budista, né, que também tem um posicionamento ecológico e que considera que a questão ecológica é uma questão espiritual também, e muito importante, com origens na nossa própria cultura, na nossa própria espiritualidade. Então, nós planejamos o seguinte para hoje. Para começar o nosso Dharma na Roda, a gente exibir um trabalho, um vídeo que foi feito pela ONU, um vídeo oficial da ONU. Eu tive verificando para ver a procedência e constatei que é um vídeo da própria ONU chamando a atenção para a importância do tema do aquecimento global. Então, eu pediria aqui para o Walter fazer o favor de colocar esse vídeo para a gente ver e depois nós vamos começar comentando esse vídeo. Esse aqui, né? Isso aí, esse aí. Está sem som, né? Tá sem som? É. Cadê? Vamos ver agora. Agora sim. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Bem, então, pessoal, vocês acabam, então, de ver um vídeo, né, um filme, uma animação feita
pela própria Organização das Nações Unidas, chamando a atenção para o problema que nós estamos vivendo, que nessa colocação oficial da Organização das Nações Unidas, com tudo que isso representa, simplesmente coloca o problema da ameaça da nossa sobrevivência como civilização, ou mais radicalmente até a ameaça da sobrevivência como espécie, como extinção. Eu até gostaria de comentar um pouco a situação realmente absurda, né, que nós estamos vivendo atualmente, de chegarmos a este ponto, né? O senhor tem mais 2 minutos. Não, mas ele tem que contar o início antes que eu comecei, agora, depois do filme, né? Senão eu não vou poder falar, não tem como falar. Então, marca 20 daqui para frente, ou um pouquinho menos, ou 18, sei lá, não sei qual é o critério, mas eu não posso parar agora, porque eu recém comecei a falar a respeito do tema que nós vamos falar hoje. Eu não entendi. O quê? O que tu não entendeu? Não, eu entendi que o senhor queria que contasse a partir quando terminasse o Zazen. Não, eu tinha falado que começar depois de fazer essa apresentação, porque senão eu não vou poder falar, não vai dar tempo para falar. Tá, então, quantos minutos? A apresentação, não, pode ser 20 a partir de agora, tá? Depois 20. Termina e a gente abre 10 minutos para discussão, depois... Sim, mas ainda tem o professor Joaquim, né? Tem o Joaquim mais 20, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, até. Se eu conseguir diminuir, espero conseguir, né? Bom, então, pessoal, é o seguinte, vocês acham que é uma situação realmente muito incrível, né? Até eu estava pensando assim, quer dizer, até a gente recebe essa informação, uma informação tão importante como essa, ela deveria receber um destaque especial, parar tudo, parar no mundo inteiro e colocar essa questão. Mas não, isso o anúncio da possibilidade de um holocausto da humanidade, né, colocado dentro de me lembra muito a questão da banalização do mal. Bom, isso é outra questão aí, que depois também o Joaquim vai comentar esse filme aí no início, né, da fala dele também, pelo que nós tínhamos combinado. Então, vocês vejam que essa questão do negacionismo, a gente poderia falar muita coisa a respeito, porque nós estamos vivendo um problema seríssimo que diz respeito, inclusive, à nossa sobrevivência e, possivelmente, à nossa longevidade como espécie nesse planeta da Terra, né? E a gente está vivendo essa situação toda, né, de uma forma que realmente é completamente anômala, me parece, né? Porque a gravidade do problema é que realmente o problema não é suficientemente colocado na mídia, não é suficientemente debatido, né? Mas que, por outro lado, esse problema vem animando em todo o mundo, nos últimos mais de 50 anos, os ecologistas do mundo inteiro. Então, nós já temos uma situação em que temos já um acúmulo de conhecimentos, de tecnologias e de experiências e de reflexões, um capital enorme de conhecimentos e de experiências no mundo inteiro, levadas por milhões e milhões de pessoas. E dentro da coletividade também, da comunidade científica, nós temos também um enorme envolvimento da comunidade científica com toda essa problemática. Então, nós temos hoje uma situação que não é a situação dos inícios do movimento ecológico, né? Eu me lembro que, para mim, foi uma das coisas que me impactaram quando eu conheci o José Lutzenberger, há uns 50 anos atrás,
quando ele colocava a perspectiva ecoapocalíptica mesmo da questão ecológica. Quer dizer, o problema da questão ecológica representar realmente a possibilidade da extinção da nossa espécie, na pior das hipóteses, e, na melhor das hipóteses, o problema da debacle da civilização, tal como nós entendemos hoje. E aí a gente vê que toda essa problemática do aquecimento global, ela envolve todo um negacionismo. Eu me lembro assim, o que é o negacionismo? Eu me lembro que o presidente George Bush recebeu uma vez uma manifestação de mais de 600 cientistas dedicados à climatologia e que trouxeram a ele um documento colocando as preocupações da comunidade científica especializada nessa problemática em relação ao aquecimento global, e o presidente George Bush simplesmente disse: olha, eu acho que ainda precisa de mais estudo. Ele disse uma coisa muito inteligente que todo cientista gosta de ouvir, é que teria mais verbas para a investigação científica, né? E o Bush disse que achava que ainda faltava mais evidências científicas para poder aceitar aquela posição que era significativa em termos da comunidade científica. Então, a gente vê esse negacionismo. Nós vemos, evidentemente, que o George Bush era vinculado ao setor petrolífero, ele era interessado na indústria do petróleo, e a gente vê que o grande drama que nós estamos vivendo hoje, e que essa menina, a Greta, denuncia com brilhantismo, é exatamente a não querer levar a sério, não querer aceitar as evidências científicas que falam do problema do aquecimento global, e não só do aquecimento global, mas de numerosos outros aspectos que atingem outros aspectos do sistema de suporte de vida do planeta e que hoje nos colocam realmente em uma situação sem precedentes em termos de história humana. Então, a gente está vivendo esse problema do negacionismo, né? E esse negacionismo ele tem raízes também culturais na própria tradição de pensamento ocidental, porque a nossa tradição de pensamento ocidental, diferentemente das tradições asiáticas, ela mistura aspectos religiosos com aspectos científicos, de uma forma que tem havido, ao longo da história ocidental, um conflito entre a racionalidade científica e a questão toda da espiritualidade e da religiosidade. Então, nós temos um conflito entre ciência e fé, e que se reproduz, inclusive, no interior da nossa própria cultura, atualmente, por setores que pretendem simplesmente negar a questão toda, por exemplo, do aquecimento global. É esse o motivo, inclusive, da campanha da Greta, né? Quer dizer, a questão do aquecimento global. E a gente tem também uma outra questão que vocês vejam o seguinte, que se por um lado nós vemos ao nível assim das pessoas que são envolvidas com os altos interesses econômicos e políticos, que são, muitas vezes, negacionistas, porque eles seriam obrigados a sair da sua zona de conforto e mudar, né? Essas pessoas, elas têm uma resistência, mas não é só elas que têm uma resistência. Também grandes setores da população têm uma resistência por vários outros fatores, né? Eu me lembrei, inclusive, de um termo muito usado aqui na nossa sociedade, no Brasil, que expressa também um comportamento negacionista, que é quando chega um ecologista preocupado com o problema ecológico. O que significa a gravidade do problema ecológico, a ameaça que a questão ecológica representa, a própria sobrevivência da nossa espécie e a longevidade da nossa espécie. Quando chega o ecologista e coloca isso, as pessoas já encontraram um meio
de isolá-lo com o rótulo de ecochato. É um ecochato, é o cara que chega numa festa e começa a falar da questão que preocupa ele e realmente causa um impacto muito negativo no ambiente. As pessoas não gostam realmente de ouvir notícias desse tipo, que são notícias extremamente desagradáveis, né? E vocês vejam que a ONU toma a iniciativa de fazer um documento como esse, uma manifestação colocando a ameaça da extinção. É o tipo da questão que normalmente o ecochato está preocupado, ou a pessoa que se preocupa com a ecologia, ela está preocupada exatamente com esse problema. E a gente vê que as pessoas, muitas vezes, elas reagem mal, não aceitam a questão, não levam a sério a questão numa atitude defensiva. Então, o negacionismo ele tem esse caráter, né? Esse caráter, vamos dizer assim, muitas vezes defensivo. A pessoa acha, mas eu vou pensar isso, esse cara é maluco, né? Penso muitas vezes que os ecologistas são malucos. Esses tempos, uma pessoa minha conhecida me confessou, olha, quando tu falava nessas coisas aí, há 50 anos atrás, eu olhava para o lado e dizia, esse cara está meio fora da casinha, né? Era o tipo de maneira de que se recebia essa questão ecológica há anos atrás, né? E aí entra também uma série de questões do conflito, como eu digo para vocês, o conflito que nós temos na cultura ocidental entre razão e fé. A racionalidade é vista como oposição. Então, historicamente, as religiões elas têm sido frequentemente opostas ao conhecimento científico. Por quê? Porque elas presumem que a verdade religiosa é da mesma natureza de uma verdade empírica. E, nesse aspecto, inclusive, é que eu já vi umas reflexões a esse respeito, né, levadas a efeito pelo Erich Fromm, e ele dizia, olha, as religiões asiáticas elas não misturam essas duas coisas, elas fazem um esforço para separar a racionalidade, vamos dizer assim, da espiritualidade, para não haver essa mistura, que se revela muitas vezes uma mistura obscurantista, como uma recusa de toda uma série de evidências, né, que são fatos assim de que tem uma consistência maior, que são fatos provados, testados, etc., pela ciência. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser cientificista, mas é que a ciência merece, de alguma maneira, um crédito, né, em termos de conhecimento. Bom, então, gente, eu acho que um dos aspectos assim, do negacionismo tem essa origem cultural, na nossa cultura, né? E que é muito calcada, vamos dizer assim, em toda a concepção que considera que uma verdade que está expressa na Bíblia é uma verdade que tem valor científico incontestável, é superior a um valor científico. E essas questões, por exemplo, o budismo já resolve de uma maneira diferente, colocando, inclusive, a concepção de duas verdades, que aqui não é o lugar para entrar em detalhes maiores a respeito disso, inclusive o Monteiro em algumas coisas vai colocar, outros complementar as coisas que eu estou falando aqui também, né? Mas essa questão toda desse conflito, né? E por outro lado, nós temos toda uma situação de desamparo também das pessoas quando se defrontam com uma concepção, com uma problemática que coloca em questão toda a sua maneira de pensar. E isso aí também é uma questão que puxa o tapete debaixo dos pés de muitas pessoas, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo, assim, na nossa época, uma situação parecida com o que aconteceu no início da modernidade, quando surgiu a astronomia moderna, né? Que foi o momento que a astronomia antiga, chamada astronomia ptolomaica, considerava que a Terra era o centro do universo, né? E era uma astronomia matematicamente muito complicada, porque era de um ponto de vista que
não era o ponto de vista mais simples, que veio a se descobrir depois com Copérnico, que a Terra, não sendo o centro do universo, mas sendo o Sol o centro do sistema solar, tudo ficava mais simples, até em termos matemáticos, em termos teóricos, né? Essa nova possibilidade. Mas houve um conflito, né, entre ciência e religião, né, do chamado fundamentalismo, que pretende que tudo que está, toda a realidade, vamos dizer assim, está dentro da revelação religiosa, dentro dos textos da Bíblia, do Evangelho, e que não aceitam uma outra perspectiva, né, que é diferente, que é uma perspectiva científica. Então, esse é um aspecto do problema que nós estamos vivendo no Ocidente e que, evidentemente, nós temos todo um aspecto de manipulação, de ocultamento, de toda uma série de descobertas que vêm sendo feitas ao longo dos últimos anos no mundo inteiro e que apresentam outras possibilidades e outras alternativas para a gente, vamos dizer assim, mudar, redirecionar o sentido da nossa cultura e da nossa ciência, da nossa tecnologia, da nossa economia, para um outro projeto de civilização voltado para que alguns autores chamam para uma economia da estabilidade, uma estabilidade ao nível assim da produção, do consumo, de se conseguir chegar a um patamar de sustentabilidade que seja viável com a nossa sobrevivência e a nossa relação com o próprio ambiente natural, né? Com as próprias fontes da natureza. Então, a gente está vivendo um problema que praticamente a ecologia ela surge como uma forma de pensamento científico, e mais do que científico, abrangendo todas as outras áreas, que coloca o homem dentro de uma posição diferente, porque nós desenvolvemos na modernidade o que se chama de antropocentrismo, ou seja, nós consideramos que o homem é o centro da natureza, assim como no paradigma, vamos dizer, do início da modernidade, se considerava que a Terra era o centro de tudo. Aí, isso aí foi corrigido pelo sistema heliocêntrico e diz, não, a Terra não é o centro do sistema é o Sol, tudo gira em torno do Sol. E a gente tem, hoje ainda, uma visão de que o homem é o centro da natureza, que o homem é mais importante do que tudo. E o que o paradigma ecológico questiona e coloca em causa é exatamente essa visão do homem como centro de tudo. Então, isso aí é um aspecto muito importante e que marca, vamos dizer assim, demarca uma mudança radical na mentalidade das pessoas, que, de repente, tu começa a ver tudo de uma outra perspectiva quando tu muda a tua referência fundamental, né, que é a questão da visão paradigmática, a visão que se tem do homem. A visão hoje ecológica é uma visão biocêntrica, é a vida, e a vida não tem centro, a vida ela é múltipla, ela é muito diversificada, enfim, a vida é de uma extrema complexidade também, né? Então, nós estamos nessa mudança de paradigma, e essa mudança de paradigma, algumas pessoas... Então, começa a acontecer um problema também, outro problema a ser refletido e que está sendo pensado por muitos intelectuais, que é a questão do retrocesso. Quer dizer, a gente pensava que tinha evoluído e que a compreensão do mundo dada pelo conhecimento científico tinha realmente exercido uma influência bastante grande na nossa maneira de pensar atual, estava consistente, vamos dizer, assegurada, e o que nós presenciamos atualmente é um retrocesso, que chega ao ponto de pessoas começarem a falar que a Terra é plana, por exemplo, só para dar um exemplo dos mais chocantes, quer dizer, esse negacionismo quer dizer que a Terra é plana. É um dos casos, né? O aquecimento global não existe, isso aí é uma ficção, né?
Olavo de Carvalho fala que é um climatismo, ou seja, que é um ismo, não é uma realidade que coloca em risco a própria sobrevivência da humanidade e, certamente, da civilização. E a questão que é trazida como uma grande novidade nos nossos tempos, eu acho que eu vou tentar terminar por aqui, que é trazida como Então, o tempo está acabando já quase. Tá. A questão que está sendo trazida assim como a novidade, a grande novidade, é o seguinte, é que a nossa civilização atual, no contexto do aquecimento global, ela está nos seus últimos tempos. A nossa civilização vai sossobrar. E isso vai ser uma coisa com imenso sofrimento. Foi o que a Greta disse na primeira vez que ela falou lá na ONU. Ela disse, olha, enquanto nós estamos aqui à beira de extinções em massa, vocês aqui só estão falando de negócios. E nós estamos à beira de extinções. São milhões e milhões de pessoas que morrerão. É isso que as pessoas não gostam de ouvir e chamam o ecologista de ecochato, porque não é uma boa notícia. O futuro não é brilhante para nós. E nós não estamos tentando melhorar e enfrentar essa situação. Nós estamos tentando fazer uma política de avestruz, né? De botar a cabeça no buraco quando tem uma situação de perigo. Então, eu trago essa questão aqui, né, para vocês como um motivo assim, para uma reflexão. E eu vou trazer, para finalizar, umas fábulas budistas que facilitam um pouco o nosso entendimento dessas coisas. Por exemplo, existe uma fábula budista do fim do mundo que diz que uma lebre estava dormindo embaixo de um pé de uma árvore frutífera, eu acho que era, se não me engano, uma mangueira, e caiu uma manga no chão e a lebre que estava sentada ali dormindo se acordou com um susto de que era o fim do mundo e ela saiu correndo e dizendo que estava chegando o fim do mundo. Aí outras lebres ouviram aquilo, saíram também correndo atrás da lebre e aí eles começaram a correr. Daqui a pouco outros animais, o veado perguntou o que estava acontecendo, a lebre disse que era o fim do mundo, ele entrou também na corrida, aí estava toda a criação, toda em estado de pânico, correndo atrás da lebre. Aí o Buda, né, ouviu aquela história e resolveu falar com uma das pessoas, lá, um dos últimos grupos de bicho que tinham se agregado à correria, aquela toda. E aí o Buda perguntou, mas o que aconteceu? Eu disse, não, é o fim do mundo que está acontecendo. Aí ele disse que começou a perguntar, né, para os outros bichos qual era, o que estava acontecendo, da onde que tinha vindo aquela informação, até que chegaram à lebre, onde tinha começado tudo. Aí o Buda disse para ela, olha, me leva onde é que tu estavas, que eu quero ver o que aconteceu lá, e que a lebre levou no lugar onde ela estava, embaixo da mangueira, e ele disse, tu estavas deitada aqui, caiu essa manga aqui ao lado, tu levaste um susto, saíste correndo, né? E aí se entendeu o problema todo e o problema se solucionou pelo entendimento das origens da coisa, né? Essa é uma história assim, budista muito interessante. Outra história que eu acho muito ilustrativa da visão é a visão do Buda, que o Buda via assim o mundo como sendo um lago que estava secando, cheio de peixes que estavam brigando entre si. Me parece assim que é muito a situação que nós vivemos, que a humanidade está vivendo hoje, né? A gente vê os absurdos que está havendo, gente, por exemplo, que está com projetos de... por exemplo, eu me lembro que eu vi um documentário que foi passado pela Agapan, num programa da Agapan, onde mostrava que nos Estados Unidos muitas pessoas ricas então, assim, criaram um novo rumo da construção civil, que é a construção de verdadeiros abrigos para o aquecimento global, pessoas ricas que estão querendo sobreviver, estão construindo
mansões subterrâneas com depósitos de alimento e tudo mais, e proteção contra os ataques da população, né? Que tem um setor inteiro da construção civil que está fazendo isso. Como, por exemplo, na época da Guerra Fria, os americanos fizeram milhares e milhares de abrigos antiatômicos na expectativa de sobreviver a uma guerra atômica, né? Então, vocês vejam que... Professor, desculpe interromper, já passou o seu tempo. Tá, eu estou terminando, tá? Estou terminando. Então, vocês vejam que na questão na época da Guerra Fria, da questão nuclear, muitas pessoas assim estavam na expectativa de fazer um abrigo nuclear nos fundos da sua casa, um abrigo subterrâneo na expectativa de sobreviver a uma guerra nuclear, né? Também. Então, você tem outros autores, até um dos donos da Amazon, eles estão pensando em fazer estações orbitais para quando as condições de vida na Terra forem insuportáveis, não der mais para viver, eles conseguirem se salvar, eles sozinhos, entrarem nas suas estações orbitais, ou então imigrarem, colonizarem Marte, ou Vênus, ou outra coisa, entende? Quer dizer, vocês vejam o nível de demência, que eu já diria, se nós estamos vivendo momentos de demência coletiva, né? Eu acho que isso aí é uma questão que está dentro desse negacionismo todo também, né? Que existe muita saída para as questões de se tomar as decisões políticas agora, existe já todo um apoio, toda uma racionalidade capaz de orientar uma série de ações, etc., de políticas, e visando mudar esse quadro. Mas isso tem um certo tempo também para ser realizado. Se não for realizado a tempo, ele vai ficar cada vez mais difícil de se realizar, né? Então, gente, eu estou assim, vou terminar aqui colocando o seguinte, né? Por exemplo, a questão da pandemia ou da sindemia do coronavírus. A sindemia do coronavírus, para uma pessoa como, por exemplo, o Fritjof Capra, que escreveu aquele livro tal da física e toda uma série de obras importantes, ele diz o seguinte, que, na realidade, nós, assim, não estamos utilizando tudo o que já existe de recursos para entender a nossa própria situação hoje no mundo. Existe muita coisa, muito conhecimento, e a questão do coronavírus é uma questão de origem ecológica e que está sendo tratada da mesma forma, parcial, unilateral, ineficiente, com que a questão ecológica também tem sido tratada. Porque o problema do coronavírus é o problema de a nossa civilização entrou em luta, né, em guerra com a vida. E essa guerra, evidentemente, a vida é muito mais poderosa do que nós. A vida é que vai sair ganhando, não nós, né? Se a gente não se corrigir a tempo, nós realmente vamos de mal a pior, né? Vamos ter um futuro cada vez pior, né? Isso não é uma boa notícia. Mas nós, como budistas, eu acho que a gente tem que estar preparado para essas questões e tem que estar, né, calçado, vamos dizer assim, para suportar essa situação, que certamente ela vai vir e nós vamos ainda nos defrontar com muitos problemas, muita dificuldade. É só isso, então, por hoje. Depois, se alguém quiser agora fazer algum comentário, né, estou à disposição. E depois, em seguida, nós passamos a palavra, então, para o Joaquim Monteiro. Muito obrigado. Aqui é Igor falando. Gostaria de quero agradecer ao que você comentou. Eu sou a favor, sou empático a tudo que você falou. Eu estou em Campinas e se algum grupo ou então alguma pessoa aqui de Campinas ou conhecer alguém aqui em Campinas que esteja conectado, participando com, digamos que, grupos, né, para colaborar contra isso, né, por favor, me convidem, tá? Eu estou no grupo de introdução ao budismo,
de vocês, e eu busco isso, né? Então, eu estou aqui em Campinas e disposto a ajudar. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Igor. Depois nós poderemos conversar a respeito aí, num outro momento, né? Vamos ver aí se nós conseguimos dar um encaminhamento aí para essa tua intenção de participar dessas questões aí, dessas discussões, tá? Muito obrigado aí pela tua intervenção. Obrigado, Sensei. Eu mando a você uma mensagem amanhã. Obrigado. Alguém gostaria mais de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu não sei, eu estou vendo que no chat tem alguns comentários aqui, mas que eu não vi. Não sei. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá. Juxim, gostaria de falar alguma coisa? Juca? Está sem som, viu, Juca? Não, tô. Liguei o som. Não, Celso, eu acho importante aí deixar o Monteiro, né? Deixa que o Sim. Monteiro fale por nós aí, Tá certo. por mim. Tá bom. Então, tá, vamos fazer isso. Vamos, Monteiro, por favor, toma a palavra, tá? E, mais uma vez aqui, eu quero colocar que o Monteiro está também lançando um livro, né? Um livro importante aí sobre budismo, as pessoas que se interessem mais a fundo, então, conhecimento a respeito do budismo e do budismo chinês, né? A gente tem que chama as bases filosóficas do budismo chinês. Então, eu deixo a palavra aqui com o Monteiro, né? Por favor, Monteiro. Então, a questão, vamos tentar circunscrever um pouco essa problemática do negativismo, que tu tens, inclusive, umas reflexões muito boas que a gente já teve a oportunidade de conversar, né? Então, fica a palavra contigo. Obrigado, Celso. Antes de tudo, muito boa noite para todas e para todos. Bom, eu sei que a atividade de hoje, quer dizer, o dia de hoje não está para brincadeiras, mas eu vou procurar iniciar com uma tirada que talvez seja vista como bem-humorada. Bom, eu já tinha assistido esse vídeo da ONU, se não me engano, uns 2 ou 3 dias atrás. Bom, como eu sempre digo, né, uma brincadeira que tem uma certa dose de verdade, eu me sinto cada vez mais como um Neandertal, com uma distância cada vez maior em relação ao Homo sapiens. Eu senti uma proximidade grande em relação ao dinossauro. Não seria exagero, quase como se eu tivesse sentido o dinossauro comigo mesmo. Agora, isso me chama evidentemente a atenção. Há todo um sentimento de crise que atravessa a totalidade da minha existência, desde a minha juventude. Desde a minha juventude, que eu nunca tive um prognóstico otimista a respeito do futuro humano, da civilização. Realmente nunca tive. Mas que não seria exagero dizer que os últimos 10 anos ultrapassaram de longe, quer dizer, as fronteiras do meu pessimismo. Eu jamais, por mais pessimista que eu possa ter sido, quer dizer, eu jamais imaginei que algum dia eu iria vivenciar uma realidade tal como nós estamos vivenciando no mundo. Bom, uma outra coisa que está acontecendo do outro lado do mundo, do outro lado do planeta, e que me é muito cara em particular, juntamente com a COP26, com todos esses problemas aí de grande importância. Bom, estão ocorrendo as eleições gerais no Japão.
E existe uma questão que chama profundamente a atenção. Ou seja, contrariamente aos outros países da tradição extremo-oriental, né, como é o caso da China, da Coreia, de Taiwan, ou mesmo do Vietnã, o Japão foi um verdadeiro fracasso dentro dos marcos da pandemia. Quer dizer, em muitos aspectos, a própria vacinação ela chegou mais tarde que no Brasil. Eu tive relatos diretos de grandes amigos meus por lá. Então, nesses momentos, eu não gostaria de dizer nada assim de tão exagerado, mas dada, né, a completa incapacidade civilizacional, eu diria mesmo a criminalidade do partido do governo no Japão, acho que não seria um exagero dizer que as próximas horas vão definir os futuros da nação. Bom, acho que vocês devem saber a importância que o Japão tem para mim. Primeiro, que é o local onde eu tenho mais amigos no planeta ainda hoje. A maior parte desses amigos agora estão nas ruas, lutando por uma causa que eu espero que não seja desesperada. É o país da minha formação, mas também é o país de onde eu tirei as principais inspirações, quer dizer, do meu pensamento e da minha forma de agir. Então, quer dizer, isso realmente não é pouca coisa para mim. Bom, primeiro, a questão do negacionismo, ela é extremamente ampla, ela é extremamente complexa. Não vai ser em 20 minutos que eu vou ter condições de abordar esse tipo de questão. Mas hoje, sem negligenciar de todos os outros aspectos do negacionismo, eu gostaria de me centrar primeiro naquilo que a gente poderia chamar do negacionismo científico, ou seja, a negação do valor cognitivo da ciência. Negação, quer dizer, das implicações sociais imprescindíveis da ciência. E aí, né, eu gostaria de assumir um ponto de partida um pouco distinto. Eu gostaria de apresentar este livro aqui, de um autor canadense chamado Ivan Thompson, chamado Why I'm Not a Buddhist. Por que eu não sou um budista? Curiosamente, esse autor que declara aqui razões porque ele não se considera budista, ele mostra uma inteligência, uma sensibilidade a respeito do budismo, do pensamento budista, das suas implicações. Ele mostra um nível de sensibilidade, de profundidade, raramente encontrado nos autores auto-intitulados budistas. E aí, né, tem um ponto que me chama muito a atenção, me chama cada vez mais a atenção, que é a necessidade do budismo superar o seu atual estado de negligência intelectual. E, para fazer isso, existe a necessidade de superar a malfadada ideologia do excepcionalismo budista. Não vou entrar em muitos detalhes, eu só vou falar o principal. Nós chamamos aqui de excepcionalismo budista uma ideologia de origem ocidental, mas que exerceu e ainda exerce uma grande influência na Ásia, que é aquela concepção que o budismo é a única religião científica do mundo, o budismo é a única religião pacifista do mundo, tudo no budismo, quer dizer, é maravilhoso. E o que eu sinto é o seguinte, eu acho muito curioso toda essa fé que muitos autores budistas depositam no diálogo com as neurociências, nos diálogos, por exemplo, com a física quântica, todas aquelas pretensões, a meu ver, pueris, de que a física quântica confirma o budismo, coisa do gênero. E o que eu sinto é o seguinte, essa ideologia precisa ser duramente criticada e superada, entre outras razões, né? Porque ela paralisa todo o potencial crítico do budismo, conduz a um estado de displicência intelectual, que pode, inclusive, levar à situação de que tudo quanto o budismo tem a dizer, em termos filosóficos, em termos éticos ou políticos, seja completamente deixado de lado. Então, esse é o primeiro ponto assim, da minha fala. Bom, eu sinto cada vez mais a necessidade de uma dura crítica a respeito desse excepcionalismo budista.
Mas hoje eu vou iniciar, quer dizer, a minha fala, procurando delimitar um pouco os terrenos da reflexão. Primeira coisa é o seguinte: sempre que me falam, por exemplo, sobre budismo e ciência, logo me vem à mente os trechos iniciais do capítulo 189, a respeito das características da sabedoria, ou das características do discernimento, dessa obra excepcional e muito pouco lida, muito pouco conhecida, que é o Satyasiddhi Shastra. Então, Harivarma ele define o Prajna, a sabedoria budista. Ele tem por seu conteúdo o discernimento da ausência de Atman e do vazio, e por sua função, por sua atividade, a eliminação da ignorância dos kleshas. Ou seja, tanto o budismo quanto a ciência se baseiam em discernimentos que têm pretensão de rigor, pretensão de verdade, mas são discernimentos de uma natureza completamente diversa. Ou seja, é impossível falar, a partir do prisma budista, que a ciência é pura e simplesmente deficiente. Porque esses dois pontos que eu coloquei, primeiro, um discernimento que tem por seu conteúdo a ausência de Atman e o vazio. Segundo, um discernimento que elimina a ignorância e os kleshas. São pretensões que a ciência não compartilha. A ciência não tem pretensões de ser um saber soteriológico que conduz à compreensão do vazio ou à superação da ignorância. O que não significa que a ciência ela seja hierarquicamente inferior ao budismo. Simplesmente que ela consiste em asserções de verdade de uma natureza completamente diversa. Esse é o primeiro ponto. Porque o que eu sinto é o seguinte: o pensamento budista, se ele é tomado na sua radicalidade, e o que está mais faltando no budismo contemporâneo é esse tipo de radicalidade. E o pensamento budista, ele pode se chocar, ele pode confrontar com visões substancialistas da ciência, com a assim chamada ideologia cientificista, que esta sim é prejudicial. Mas ele não só não deve entrar em choque com a ciência, como ele deve defender todo o valor cognitivo, e inclusive social, quer dizer, do pensamento científico, se envolvendo um pouco. Eu raramente tenho chances assim, de expressar minha forma de pensar com mais detalhe, mas me é muito caro uma distinção, uma definição da modernidade, chamada modernidade cultural. Alguma coisa que tem suas origens remotas na obra de Max Weber, mas que foi muito bem desenvolvida pelo filósofo alemão Jürgen Habermas, que é a questão da distinção entre os diversos critérios de valor na modernidade. Então, a gente pode dizer o seguinte: certamente a ciência tem condições de analisar, por exemplo, uma crise de saúde pública. Ela tem condições de propor remédios. Aliás, só a ciência tem condições de fazer isso. Agora, que os remédios, que as vacinas, que as políticas públicas tenham que ser gratuitas e tenham que ter um alcance universal, e eu não tenho a menor dúvida que precisam ter, isso não é um discernimento científico. Isso é um discernimento ético, em última instância, um discernimento político. Ou seja, nesse sentido, a ética e a política não precisam ser monitoradas pela ciência, porque a sua função, que no caso, seria definir as razões que nos levam a pensar. Por que esses dados, quer dizer, desenvolvidos pela ciência, eles têm que ser aplicados no sistema de saúde pública? E por que a saúde pública não pode admitir nenhuma forma de privatização? Ela tem que ser definitivamente pública, gratuita e de alcance universal. Isso é uma questão ética, é uma questão política. Não é uma questão científica, mas é uma questão ética e política que determina de forma essencial, quer dizer, os rumos com que o conhecimento científico deve ser empregado. Existe também aí, eu aprecio muito, por exemplo, a dimensão estética. Mas não existe, por exemplo, como se compara uma teoria física, uma formulação de uma teoria física ou matemática ou outras, com uma escultura de Picasso, por exemplo.
Eu tenho um amor muito grande pela estética, além das esculturas de Picasso. Eu gosto dos quadros do Gustavo Marot, de uma série de outros artistas. Eu acho a arte uma coisa muito fundamental, muito essencial na minha vida. Agora, a estética, a arte também tem funções distintas. Por exemplo, se eu não me engano, se eu não estou errado no meu discernimento, Guernica do Picasso, por exemplo, serve para imortalizar o terror que foi o nazismo. E eu alimento a esperança entre as grandes artistas e os grandes artistas do Brasil e do mundo, que vão aparecer, sim, obras de arte, que vão expressar de uma forma contundente o terror inacreditável que tem sido os nossos dias. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria, de frisar. Ou seja, quando se trata de avaliar a realidade de uma pandemia, quais são as causas de uma pandemia, como que nós podemos avaliar, por exemplo, o surgimento dos vírus, a atuação de um certo tipo de vírus na sua relação com o meio ambiente, com a depredação, com a devastação ecológica? Ou, por exemplo, propor políticas de saúde, como a vacinação, o isolamento social, o uso de máscaras e outros. Isso é uma questão estritamente científica que só a ciência cabe legislar. Esse é um ponto que, para mim, não admite compromissos. Bom, então, existe essa questão de que o pensamento budista ele tem que desenvolver uma autonomia filosófica. Ele tem que romper com as ilusões do cientificismo, daquelas ideologias que nos fazem pensar que a ciência, principalmente as ciências naturais, são o único critério de verdade, o que, evidentemente, é uma bobagem. Mas ele não só não deve hostilizar a ciência, como ele deve promover o desenvolvimento da ciência, apoiar o desenvolvimento da ciência, mantendo com ela não uma relação narcísica de identidade, como acontece no excepcionalismo budista, mas muito pelo contrário, uma relação de debate crítico, que é um pouco o que essa obra notável do Ivan Thompson, representa. Então, esse é o primeiro ponto da minha fala. Ou seja, a necessidade de se delimitar os limites epistêmicos do pensamento budista e da ciência, de superar as fantasias do excepcionalismo budista e de abrir terreno para um diálogo rigoroso entre o budismo e as ciências, visando, entre outras coisas, apoiar o desenvolvimento científico, a avaliação, por exemplo, da condição do meio ambiente, de uma série de outras questões, e promover uma ética e uma política que implique na saúde pública universal e gratuita. Eu acho que existem fundamentos mais do que suficientes na concepção ética budista para defender esse ponto de vista. Bom, adentramos, então, no segundo ponto da minha fala, que eu espero que não seja demasiadamente longa. Eu alimento essa esperança, pelo menos. Eu falei ainda há pouco do Japão. O Japão é um país que me proporcionou. Aliás, eu gosto de dizer de brincadeira. O que o Japão é para a minha inteligência, para o meu intelecto, Taiwan é para os meus afetos. Foi em Taiwan que eu descobri aquilo que eu chamo a potência cognitiva dos afetos. Isso depois eu falo com mais detalhes, se vocês tiverem interesse. Mas é uma coisa curiosa. Alguns alunos meus, que são muito caros, me deram de presente recentemente a única tradução que eu conheço de alguns trabalhos em inglês de uma figura notável chamada Yasuda Riji. É uma coisa curiosa. A tradução não está mal feita, mas os comentários são extremamente superficiais e excluem aquilo que, para mim, é o mais importante. Por que eu estou querendo dizer isso? Se nós procuramos pensar a atual situação mundial, aquilo que efetivamente está em pauta, eu acho que o principal interlocutor do diálogo com o budismo não vai ser a neurociência, física quântica, nem pensar. Eu acho que vai ter que ser aquilo que eu, na minha limitada visão pessoal, dentro das minhas limitações pessoais, considero
a maior expressão de pensamento desse malfadado Ocidente. Ou seja, falando com toda franqueza, que todo mundo aqui deve saber que é o que eu penso. Os 3 volumes do Capital, de um senhor extraordinário chamado Karl Heinrich Marx. Bom, e a Sudaridin? Ele me proporcionou uma direção de pensamento. Eu penso assim que, a partir de hoje, talvez até os meus últimos dias, todo o meu esforço de espiritualidade, de pensamento, vai se consistir em uma tentativa de expressar da melhor maneira possível as intuições viscerais de Sudaridin. Mas e a Suda? Ele desenvolve um ponto de partida, né, que eu já não vi em nenhum outro pensador. Ou seja, ele fala. Ou seja, o capital é a estrutura do samsara. Quer dizer, todo esse processo extremamente sofisticado do capitalismo, ele nada mais é, na sua essência, do que um círculo vicioso autofrustrativo que conduz à sua própria destruição. Isso, por incrível que pareça, nos dá algumas pistas sobre como pensar o problema do negacionismo. É uma coisa curiosa. Se nós vemos o desenvolvimento do capital e da classe, né, que ainda hoje o instrumentaliza, ou seja, falando com franqueza, a burguesia, existe um vínculo histórico assim, extremamente profundo entre a burguesia, o capitalismo e o desenvolvimento da ciência. Isso pelo menos por 2 razões. Que na época que a burguesia, de acordo com o emprego do próprio Marx, ela era, por assim, uma classe revolucionária em luta contra o sistema feudal, ela, por um lado, precisava do pensamento científico como uma arma ideológica para combater a igreja, para combater o dogmatismo. Por outro, né, principalmente a partir do momento em que se desenvolve a Revolução Industrial, o desenvolvimento da ciência se torna essencial até na sua relação com a tecnologia e com o desenvolvimento da produtividade. Aí são aquelas análises absolutamente extraordinárias do nosso amigo Marx sobre a mais-valia relativa, a mais-valia absoluta, que é alguma coisa que eu recomendo a todos e a todos, né, que leiam com o máximo de atenção. Embora o meu próprio conhecimento seja extremamente rudimentar, diga-se passagem. Bom, hoje em dia, por que ocorre todo esse negacionismo violento em relação à ciência? E eu vou falar a partir de um ponto de vista, de um ponto de partida extremamente concreto. Quando eu procuro dialogar com as pessoas no cotidiano, evidentemente que todo mundo tem uma sensação muito forte. Vamos supor, o preço da gasolina está subindo, a conta de luz está subindo, a carne está num preço insuportável, a própria carne, os próprios produtos dentro dos supermercados são vencidos e estão sendo vendidos. É uma situação tão terrível, tão horrenda, que as pessoas ficam com aquela ideia de que precisa de soluções imediatas. Então, o que isso tem que ver com o aquecimento global? O que isso tem que ver com a leitura da história, do capital, coisa do gênero? Isso tudo parece irrelevante, mas a resposta é: tem tudo a ver. Ou seja, se nós não tivermos, quer dizer, uma ideia minimamente concreta de como o capitalismo engendra a crise ambiental, de como, por exemplo, toda essa estrutura se dá, por exemplo, através da negação, por exemplo, dos avanços na ecologia, nas ciências do meio ambiente, etc. Se nós não tivermos clareza disso, e da necessidade de um projeto histórico civilizacional que incorpore os dados da ciência, de um novo conhecimento na direção de uma ruptura histórica, então não adianta a gente ficar reclamando, quer dizer, do preço do gás, da gasolina ou da alta da conta de luz, porque as coisas não vão melhorar, vão piorar cada vez mais e a gente, inclusive, não vai saber o porquê. Isso é um ponto assim, básico, né, fundamental. Agora, o que eu sinto é o seguinte: o fato de eu elogiar profundamente o senhor Karl Heinrich Marx, eu avalio cada vez mais como o maior dos pensadores da história ocidental. Eu tenho esse sentimento cada vez mais. Não significa que eu concorde sempre com ele, ou que eu não tenha discordâncias muito sérias, muito radicais com algumas das suas análises. Bom, o ponto básico das minhas discordâncias com Marx
que, segundo pesquisadores recentes, né, diminuem bastante no velho Marx. Acho engraçado, na minha juventude só se falava do jovem Marx, dos manuscritos de Paris. Atualmente estamos falando do velho Marx, do Marx ecossocialista, do Marx que repensava a relação metabólica entre humanidade e natureza. A época é diferente. Mas o que eu diria é o seguinte: se eu puder expressar em uma única frase a minha discordância visceral com a tese central, que até hoje tem sido considerada marxista, eu recuso radicalmente a ideia de que o capital tenha criado as condições de emancipação humana. Ou seja, se nós formos pensar, capital, nas suas origens, ele se forma através do genocídio sistemático na Ásia, na África, na América Latina. Aqui no Brasil, nós sabemos muito bem disso. Ou seja, o genocídio das populações indígenas, a escravização em África. Tudo isso sempre se constituiu como a base da construção do próprio capital. E na Europa, a superexploração do trabalho, incluindo, né, do trabalho infantil e o peso que tem no trabalho infantil hoje em dia. Né? Não é alguma coisa que se dê por acaso. Essa é a base de construção do capital. E aonde nos leva esse processo? Nos leva à atual situação. Uma situação, quer dizer, de pauperização, de injustiça social, de violência social generalizada, e de um processo de autodestruição da humanidade em termos da quebra do seu vínculo metabólico com a natureza. Quer dizer, então, acreditar, né, que o capital tenha criado as bases da emancipação humana me parece alguma coisa absolutamente irreal. Então, muito mais do que essa colocação, parece-me que o grande Açudaridin, que é uma coisa curiosa, nos comentários aqui do autor, do tradutor, Açudaridin parece apenas mais um exegeta existencialista do budismo. O nome do Marx não aparece nem mesmo no índice onosmático, que é uma coisa curiosíssima. Curiosíssima dada a centralidade da reflexão do Marx para o pensamento de Yasuda. Isso, para mim, é inacreditável. Mas a gente pode dizer o seguinte, quer dizer, então, a imagem do desenvolvimento do capital, muito mais do que a imagem da construção, quer dizer, das condições objetivas da emancipação humana, que, em última instância, exigiriam a superação do próprio capital, é alguma coisa muito mais próxima do samsara, desse processo autofrustrante e autodestruidor, quer dizer, que o professor Yasuda se refere. Bom, esse é um ponto assim, muito básico, muito fundamental. Agora, trazendo a questão para uma dimensão um pouco mais terrena, por que a famosa burguesia, que sempre defendeu a importância cognitiva da ciência, que sempre combateu o obscurantismo da Idade Média, que sempre falou da importância da ciência e da técnica na transformação do mundo, por que, né? Que ela se torna a grande representante mundial do negacionismo? O Celso falou alguma coisa interessante sobre George Bush. Parece, eu não sei, tem figuras na história humana, não vou falar de todas, nem de todas as mais recentes, eu me recuso a chamar de presidente. Não tem condições mínimas, éticas nem políticas, de ocupar nenhum cargo público, muito menos de presidente. Mas um senhor muito malfadado, chamado Donald Trump, consta que ele mesmo teria encomendado uma pesquisa sobre a questão climática para alguns cientistas ditos eminentes. E, curiosamente, a pesquisa foi muito bem feita e, quando chegou nas mãos dele, ele disse: I don't believe it. Eu não acredito nisso. Como se fosse problema de acreditar ou não acreditar. Bom, o que eu sinto é o seguinte: nós estamos diante de uma encruzilhada. Nós vamos ter que mudar de rumo civilizacional, no máximo, no intervalo de 10 anos. Se antigamente a gente falava da impermanência do indivíduo, da consciência da impermanência da existência individual, agora nós temos que pensar em termos da impermanência da própria existência da humanidade. E parece bastante claro que, pelas suas próprias características da produção quantitativamente infinita,
do consumismo, de uma série de outros aspectos. Não existe condição alguma de superar a crise climática sem ultrapassar o capital, sem que ocorra aquilo que eu, pessoalmente, gosto de chamar uma ruptura histórica ecossocialista. Isso é a minha posição política bem clara, bem explícita. Bom, se isso acontece, evidentemente que as chamadas lideranças mundiais, elas não podem se basear em uma ciência que aponta para os limites e para a completa inviabilidade de um sistema que elas tentam prolongar. Ou seja, eu vejo aí a primeira causa do negacionismo. Ou seja, os chamados grandes dirigentes das grandes corporações, dos grandes estados, eles não têm nem a capacidade, nem mesmo o interesse de confrontar os problemas da nossa realidade e de mudar a direção. Então, isso cria, como é que se diz, toda uma situação em que a mesma classe social que teria lutado tanto pelo desenvolvimento da ciência tem necessariamente que se tornar negacionista e começar a promover, dentre outras coisas, as formas mais irracionais de fundamentalismo religioso e outras coisas. Bom, para terminar, eu acho interessante, né, o nosso mundo atual. É um mundo mais trágico de qualquer coisa que a minha imaginação possa ter antecipado. Mas é engraçado que, de tempos em tempos, acontecem algumas coisas interessantes. Hoje eu soube, né, através de uma postagem no Facebook, que parece que existe o surgimento de uma nova ciência chamada agnosiologia. Seria a ciência que estuda a produção sistemática da ignorância e da estupidez, do obscurantismo através do uso das redes sociais. Bom, eu já disse que boa parte daqueles que são denominados de presidentes no nosso momento, eu jamais os chamaria como tais. Eu vejo como criaturas, sem a menor qualificação ética nem política para exercer qualquer tipo assim, de cargo público. Mas eu acredito que só o emprego sistemático dessas redes sociais, das fake news e coisas do gênero, é capaz de engendrar em uma parte considerável da população o comportamento de gado que vai direto para abatedouro e que, inclusive, defende os direitos ou a hegemonia dos seus próprios carrascos. Bom, então eu sinto, nós estamos em um momento histórico assim, extremamente drástico. Eu não abandono a esperança, a expectativa, né, de uma ruptura histórica libertadora. Eu acho que eu vou alimentar essa expectativa até o final dos meus dias. Mas existem dois problemas aí, em relação ao negacionismo, que precisam ser bem analisados, bem avaliados, inclusive em uma ótica budista. Primeiro, eu gostaria de relacionar as colocações do professor Yasuda com alguns estudos mais empíricos, mais concretos, científicos. Mas eu, pessoalmente, não tenho dúvida alguma que o movimento do capital é a expressão de um nihilismo autodestrutivo. Não existe outra forma assim de pensar. Bom, como as classes dominantes dentro do capitalismo não têm nem capacidade, nem condições de sequer formular essas questões. Então, elas, ao mesmo tempo que procuram se apossar dos resultados tecnológicos das ciências, que isso ninguém recusa, elas entram, então, quer dizer, uma postura de negação, de destruição do pensamento científico. E isso é extremamente sério. Mas não seria tão sério se isso se restringisse apenas a essas elites dominantes. O grande problema é que, através das redes sociais, dos algoritmos, de uma série de outros procedimentos, nós defrontamos, no momento, com toda a construção de um tipo de subjetivação, de subjetividade, em que o gado vai cantando feliz da vida em direção ao matador, absolutamente indignado, né, com aqueles que criticam de uma forma contundente, quer dizer, os seus próprios carrascos. Essa é a situação que eu acredito que nós estejamos vivendo no momento. Bom, não vou me estender mais, mas eu sinto, né, que, por um lado,
É importante aprofundar essas questões de pensamento. Nós não temos como escapar delas, a meu ver. Não será nenhuma posição ética ou politicamente moderada que vai ser capaz de lidar com a tragédia que nós enfrentamos. Mas, né, junto com isso, está ocorrendo a COP26, a gente não sabe que resultado, que consequência ela pode ter. Faço votos, né, que tenha consequências intensas e positivas. Mas aí, né, eu não posso negar, né, que no presente momento a minha atenção, quer dizer, está fortemente voltada para as eleições gerais no Japão. Talvez não seja o caso no presente, mas quem sabe daqui a 2 ou 3 eleições o Japão consiga realmente mudar de rumo e enterrar de vez na privada da história, né, todo aquele conjunto, né, de condições terríveis e vergonhosas, né, que ele não só atravessou, mas como ele impôs também a uma parte considerável da humanidade. Bom, não sei se eu me estendi demasiadamente, mas eu não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado pela paciência de todas e todos e seguimos em frente. Tem alguma manifestação aqui no chat? No chat tem. A Tatiana colocou algumas questões que me parecem fundamentais. A Thaís e Tatiana. Eu acho que eu já vou responder. Certamente, eu não gosto muito de falar Ocidente, Oriente, inclusive que diga-se passagem, nós brasileiros não somos ocidentais conclusivamente. O Brasil é um estado pluriétnico em processo de formação. Mas deixa isso para lá. O que eu sinto é o seguinte: certamente o diálogo, a interlocução com a filosofia é fundamental, porque é na filosofia, principalmente, que se colocam essas questões da ética e da política, que, a meu ver, são absolutamente irrecusáveis. Mas eu também acredito, quer dizer, que o diálogo entre o budismo e a ciência, desde que se delimitem as diferenças, desde que se abandone aquela fantasia narcisista, quer dizer, do excepcionalismo budista, também vai ser extremamente fundamental. Embora todo mundo aqui já deve ter entendido, muito mais, por exemplo, do que a neurociência ou a física quântica. E eu sou uma besta em física, né? Não entendo nem de física clássica, quanto menos quântica. Eu penso, né, que a ciência da história, como aparece nos 3 volumes do Capital, promete como um interlocutor assim, mais forte, mais robusto do budismo, por assim dizer. Um comentário assim, em relação a essa questão, né? Pode parecer para muitos algo estranho, mas o fato é que existe alguns autores importantes que desenvolveram reflexões sobre as relações e as afinidades entre budismo e marxismo, né? Então, isso é uma questão que tem uma certa importância. Eu acho que eu fecho muito com o posicionamento que o Monteiro tem em relação ao Marx, né? Eu acho que tem certos aspectos que o pensamento do Marx eu acho que não dá conta. É complicado, né? Então, eu acho que, por exemplo, acho que o marxismo é uma concepção do valor, assim, a teoria do valor, que é um dos fundamentos da concepção de mais-valia e tudo mais, é uma teoria antropocêntrica. Quer dizer, a natureza não tem nada a ver com a produção de valor, né? Aí nós chegamos ao patenteamento dos seres vivos, né? Que hoje é uma realidade que está aí juridicamente instaurada. Nós estamos pagando, né, por patentes que envolvem seres vivos do nosso próprio ambiente, aqui, como o da Amazônia, que está sendo, né, utilizada por esses países, toda está sendo saqueada,
em termos de seu patrimônio genético. Então, mas o fato é esse, que a gente tem certos aspectos que eu acho que são muito importantes. Eu até gostaria, eu ainda não tenho esse livro, Monteiro, que eu acho importante, mas é uma temática muito importante essa, eu acho, né? E eu acho importante o seguinte, eu gostaria de saber um pouco mais, porque eu não li esse livro do Thompson, a respeito dessa concepção aí, o que ele traz, né, de novo nessa concepção aí enfim, agora me escapou a palavra, mas, enfim, acho que tu sabe o que é. Por exemplo, eu acho que as afirmações do Lévi-Strauss em relação ao budismo, eu considero, assim, das coisas mais bem sacadas, mais percebidas com mais profundidade na natureza do pensamento budista, né? E é exatamente que ele vê uma afinidade assim completa entre o budismo e o marxismo, né? Através do que ele chama da dilatação progressiva do sentido, né? Então, eu acho interessantíssimo a visão que o Lévi-Strauss tem da história da humanidade e da civilização. Eu acho incrível, porque ele vê o processo civilizatório como sendo um processo de natureza entrópica, e, de uma certa maneira, um dos aspectos que ele exemplifica, me parece, ou que vão ao encontro da forma como ele coloca esse processo entrópico, é que ele diz que o budismo foi a maior crítica que a humanidade já conseguiu realizar do sentido. E que depois do budismo veio, meio milênio depois vem o cristianismo, e depois, meio milênio seguinte, vem o islamismo, e cada um desses momentos, em vez de representar um avanço em relação ao budismo, representam um retrocesso em relação ao nível que o budismo tinha colocado a questão do sentido como uma dimensão crítica fundamental. E aí eu acho notável essa visão que o Lévi-Strauss tem do budismo, que, de todas as maneiras que eu vi ocidentais interpretarem o budismo, a do Lévi-Strauss me parece a mais radical e a mais consequente, inclusive com um processo de possibilidade intercultural de compreensão do budismo como uma perspectiva crítica, né? Já a própria compreensão do budismo como crítica. Mais alguém tem alguma forma de se manifestar? Gostaria que os professores pudessem falar um pouco. Boa noite a todos. Joaquim, boa noite, Telso também. Pudessem falar um pouco sobre essa questão do negacionismo, da negação e da cultura do ódio, né? Porque sabemos assim que a cultura do ódio faz com que as pessoas busquem atitudes que são extremamente violentas e agressivas, né? E sabemos que essas atitudes agressivas, elas vão levar a uma negação da realidade também. Para algumas pessoas que não têm um caráter tão perverso, elas vão negar a realidade. Para as pessoas que têm um caráter perverso, como alguns dirigentes, vão se aproveitar desse mal-estar que a civilização tem e vão acabar induzindo essas pessoas à destruição, né, do planeta, das sociedades, das comunidades, né? Então, o que de fato o budismo pode fazer para melhorar, então, o Dharma, né? Para incentivar que as pessoas tenham mais consciência de si e consciência social? Quais são as atitudes possíveis, então, do budismo frente a esse ódio que está circulando por aí, né? Obrigada, professores. Suas questões são assim, altamente pertinentes, como de costume. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: a gente poderia dividir aí em dois aspectos. Primeiro, quer dizer, esse aspecto mais ligado à nossa existência pessoal, nossa existência cotidiana.
No sentido, quer dizer, de você se cultivar, de você ouvir o ensinamento do Buda, refletir profundamente, praticar, trazer para as suas relações cotidianas. E essa é a coisa mais importante, mais concreta que existe, essa é ao nosso nível pessoal, cotidiano. Mas existe um outro ponto, que a nossa atual situação, não diria nem sequer do fortalecimento, do suscitamento sistemático do ódio, é alguma coisa que confirma algumas intuições, não vou dizer nem pensamentos, algumas intuições que eu já alimento há muito tempo. Que é interessante. Não fui eu que fiz essa formulação, embora seja uma coisa que eu pense. Eu acho um erro se falar que o ser humano é um animal racional. A meu ver, a racionalidade humana é alguma coisa que só pode surgir através de um longo processo de autocultivo, só quando nós estamos conscientes de determinadas questões da existência. Que nós nos submetemos a diversas formas de cultivo, de formação, desenvolvemos uma capacidade reflexiva, incluindo aí essa dimensão dentro do budismo. É só através de um processo lento, gradual, extremamente complexo, que os seres humanos, né, eles podem ser chamados de seres racionais. Em média, eu não estou dizendo isso como elitismo, porque as elites são as mais cegas de todas, num certo sentido. O ser humano, na sua condição natural, ele é movido por impulsos. Agora, aí é que entra a grande questão dessa ciência recente, que estuda os processos extremamente complexos através dos quais se cria a ignorância, se cria o obscurantismo. Ou seja, a necessidade que nós temos de analisar, por exemplo, a lógica dos algoritmos, de analisar as diversas maneiras como se criam as consciências coletivas. E isso ultrapassa infinitamente, quer dizer, as nossas relações comuns, cotidianas. É um pouco, por exemplo. Eu me referi ainda há pouco para o Jürgen Habermas. Ele desenvolve nas obras dele uma série de condições para um debate público. Então, precisaria existir uma sinceridade por parte dos participantes. Precisaria existir uma disposição de ouvir e de argumentar. Bom, isso tudo, hoje em dia, na própria política, soa muito idealista. Porque, por exemplo, você vê o Congresso, do qual o Congresso brasileiro, mas não só, é extremamente representativo. Você pode chegar no Congresso, fazer uma análise extremamente pertinente de algum problema, desenvolver posições de grande precisão, de grande acuidade, e ninguém vai estar minimamente interessado nisso. O que importa é a quantidade de votos. O conteúdo da discussão é uma coisa absolutamente irrelevante. Agora, se nós quisermos sair dessa condição de barbárie em que nós fomos colocados, eu acho que, além do nosso cultivo, na nossa vida pessoal, social, interacional, cotidiana, nós vamos precisar fazer estudos, sim, de como que o uso dos algoritmos e de uma série de outros procedimentos cria artificialmente condições de ódio e de destruição. Eu penso por esse lado. Que não é apenas o ódio como o problema de uma categoria moral, mas o ódio como alguma coisa que é engendrado, desenvolvido através de procedimentos tecnológicos extremamente sofisticados. E se você não for pressupor isso, é impossível explicar, por exemplo, a atual condição de loucura da humanidade. Quando milhões de pessoas votam em figuras que não têm capacidades mínimas, éticas, nem políticas, nem sequer para exercer um cargo público. O único cargo que elas poderiam exercer era de presidiário. Bom, é o que eu penso. Boa noite. Quem fala? Eu me tirei. Tudo bem, Nietzsche? Tudo bom? Eu queria só comentar umas coisinhas assim que eu achei bem legais assim. Primeiro, essa questão que você estava falando, né, aquela coisa dessas aproximações às vezes com o budismo, uma série de coisas, uma tentativa de justificar o budismo através das ciências, né, e tal.
existe um problema hoje, por exemplo, que às vezes a gente acaba... A gente tem muita coisa, por exemplo, publicada sobre budismo, mas ao mesmo tempo que o budismo está nas mídias, o budismo está nas livrarias, se conhece muito pouco de budismo, né? Ao passo que quando você fala assim, não, mas no budismo não tem reencarnação, a pessoa leva um choque, assim, mas como assim? Eu sempre imagino que o que está se falando do budismo, né? Às vezes não está se chegando a essas questões mais importantes, por exemplo, a questão soteriológica, como você falou aí, e às vezes a gente fica se questionando, né? Como fazer chegar ao budismo mesmo, né? O budismo, assim, é o Dharma, e não tanto os... Porque às vezes pode cair numa... Eu vejo que o budismo muitas vezes cai num campo muito, assim, meio autoajuda, vou aconselhar, tal, e às vezes não chega nas pessoas o cerne da coisa, o néctar, né? O que está no centro ali. Sim. E uma questão também que eu gostaria de comentar, essa questão do... que a gente tem uma tendência, né, a ignorar, às vezes, as discussões que foram feitas no pós-guerra, né? Tipo, a grande questão que a Primeira e a Segunda Guerra suscita é que, assim, a racionalidade não nos salva de nada, né? Você vê aquela violência extrema lá, né, produzida pelo Hitler, pelo Japão, e tudo aquilo atravessado por uma razão que está construindo os métodos, né, as tecnologias, como o senhor apontou, e existe uma questão dos desejos que estão aí presentes, né, dos desejos, e aí eu acho que o budismo pode ajudar muito, que é a forma como você pensa o mundo, né, como você constrói a sua visão de mundo, e como que a partir disso você pode chegar a fazer coisas tão terríveis, né? A partir dessa construção de mundo, né? Que você costurou, ela vai te deixando tão desumano, assim, né? Porque você pega pessoas que têm acesso, falando em negacionismo, né? As pessoas têm acesso às informações, principalmente quem se beneficia do negacionismo, né? Só que é interessante, por um viés imediato, até de um condicionamento, né, do capitalismo, que é essa ideia do lucro, né? O capitalismo não pensa, é modo de produção, não existe pensamento sobre desenvolvimento humano, o negócio é lucro. Estou lucrando? Estou ganhando quanto? Estou ganhando tanto. Ah, então, beleza. E isso vai tomando conta, né? Tem um filósofo que fala da corrosão do caráter, né? O quanto que essa forma de organizar o mundo a partir da produção e do consumo, ela vai corroendo as nossas estruturas éticas, né? E aí, meio que isso, assim, queria só jogar esses pensamentos para contribuir. Não, acho que você deu uma baita contribuição em termos dos temas, dos tópicos. Se eu fosse tentar te responder à altura, a gente estaria horas conversando, mas eu só vou dar algumas direções básicas. A primeira coisa que, assim, que me parece importante é a gênese dessa ideologia chamada o excepcionalismo budista. Curiosamente, não é uma ideologia que tenha surgido na Ásia. Ou seja, séculos XVIII, XIX, principalmente final do século XIX, ocorre a descoberta da literatura budista através da tradução dos textos em sânscrito, em Pali, principalmente. Bom, nessa época, tinham muitos estudiosos europeus, né, que eram extremamente hostis ao budismo. Mas tinham outros que desenvolveram uma tendência oposta, que era aquela ideia: se no budismo não tem alma, não tem Deus. Se o budismo valoriza uma certa racionalidade, então, consequentemente, o budismo é científico, ele é pacifista, ele é muito mais próximo da modernidade ocidental do que o próprio cristianismo. Bom, isso pegou de uma forma que quase tudo que eu li sobre budismo na minha adolescência tinha essa forma de pensar. Bom, evidentemente que, como a maior parte dos países budistas no final do século XIX, durante a primeira metade do século XX, estavam submetidas à dominação colonial ocidental, inclusive aos ataques dos missionários cristãos, não é difícil entender por que eles adoraram a ideia.
Então, os modernos não somos nós. O cristianismo é uma coisa ultrapassada que tem nada a ver. Só que, se a gente for analisar o que são as bases do pensamento budista, como que a filosofia budista se autodefine em termos rigorosos, a gente vai perceber que, seja em termos históricos concretos, seja em termos teóricos, o excepcionalismo budista é uma bobagem. Bom, e aí, eu vou te dar um testemunho pessoal, já entrando numa segunda questão, que é esse problema do fracasso da racionalidade científica diante da barbárie da guerra. Eu acho uma coisa muito curiosa. Durante toda a minha juventude, a maior parte dos autores sobre o budismo que eu lia, pessoal, o budismo é essencialmente pacifista. Nunca houve uma guerra em nome do budismo. Quer dizer, se faziam apologias que, historicamente, não tem a menor consistência. Agora, o paradoxo aí, o grande choque que eu tive durante os meus primeiros anos do estudo do budismo no Japão foi a descoberta da colaboração das ordens budistas japonesas com o imperialismo japonês com o processo de genocídio. Bom, eu cheguei em um determinado momento, eu cheguei a me interrogar se era possível para mim deixar de ser budista. Bom, depois eu te conto um dia como é que foram os dias em que eu batalhei essa questão. Chegou um dia que eu disse, não, para mim é impossível deixar de ser budista. O único problema é que, se eu pretendo continuar a ser budista, eu tenho que assumir responsabilidade pelos crimes do próprio budismo. E aí, curiosamente, todo o grande pensamento budista do Japão pós-guerra, que o Ocidente faz por bem de ignorar, foi calcado em cima dessa consciência problemática da responsabilidade de guerra. Você não fala da filosofia budista no Japão do pós-guerra sem uma referência à profunda consciência da necessidade de uma autocrítica diante da responsabilidade de guerra. Esse é um ponto que eu acho que muitos ignoram. Agora, só uma coisa que, mais do que uma resposta, vai ser uma dica. E quando eu residi em Taiwan, e diga-se passagem, a minha experiência taiwanesa foi extremamente fundamental. Algum dia, eu escrevo sobre isso. Eu li com bastante atenção as análises que o Bertrand Russell fazia sobre a debacle da civilização ocidental face à Primeira Guerra Mundial. A análise que o Bertrand Russell faz, em termos ético-políticos, é bem mais precisa. Mas existem também as análises do Edmund Husserl tardio. Principalmente a crise a fenomenologia transcendental e a crise das ciências ocidentais. E aí é interessante que, na época que ele está escrevendo essa obra, ele está em profunda interlocução com o Japão. Os japoneses pedem para ele... Existia uma publicação japonesa chamada Kaizo, que solicitava que o Edmund Husserl escrevesse para o Japão. Tem 2 ou 3 artigos, no mínimo, que ele escreve para o Japão. Mas a importância da análise que ele faz, de que, certamente, a racionalidade científica centrada nas ciências naturais é completamente impotente em termos éticos e políticos. Daí que ele defende a necessidade de uma outra forma de racionalidade que tenha o seu ponto de partida na questão da subjetividade, da autoconsciência, e que se desenvolve em termos de uma preocupação ética e política. Bom, eu acho que, na filosofia do século XX, quem herdou esse filão foi o Jean-Paul Sartre. Para não falar de um porco nazista que vivia trancado na Floresta Negra, cujo nome imundo eu nem sequer quero pronunciar. Bom, hoje eu estou meio apaixonado, você já deve ter percebido que isso é o meu temperamento. Agora, no Japão, nós já temos um ponto de partida considerável para repensar o budismo. Agora, é uma coisa curiosa. Você pega. Ichikawa Rakugen não tem nenhuma tradução para as línguas ocidentais, dificilmente alguém até cita em um artigo. Yasuda Reijin. O cara tem a ousadia de publicar uma obra com traduções e o nome do Karl Marx não aparece nem mesmo nas notas de rodapé ou no índice onosmático.
E o budismo crítico, né? Se publicou uma ou duas obras e aí todo mundo desistiu da brincadeira. Ou seja, a postura do Ocidente diante do pensamento budista, nesse ponto, está longe de sério. E aí, né? Não esquecer que existe uma obra que foi publicada em russo, daquele grande autor, Otto Antonovich Rosenberg, são os problemas da filosofia budista, que aquilo é uma avaliação extremamente séria da filosofia budista, conforme transmitido no Japão. Essa única obra tem mais valor que 100 anos de estudos budistas nos Estados Unidos. Então, quer dizer, a nossa reflexão a respeito do budismo é filtrada. O que chega em autoajuda, né? Não ajuda muito, mas é razoavelmente inofensivo. Ela atrapalha só um pouquinho. Agora, quase tudo que vem aqui, porque eu fico pensando, por exemplo, as coisas que eu aprendi em Taiwan. Os pensadores budistas da China moderna e contemporânea, quase nada disso é levado minimamente em consideração. Quer dizer, em relação ao budismo, o Ocidente permanece no seu velho e bom narcisismo. É o que eu tenho a dizer. É muito bom que... Eu acho que o seu nome, Nichiren, quer dizer, tem uma coisa que se assemelha ao comportamento inflamado do autor. Isso eu acho uma coisa muito boa. Que, diga-se passagem, eu não gostava muito dos escritos do Nichiren como filosofia, mas aquela coisa inflamada dele... Eu tinha amigos no Japão que diziam que eu era a cara do Nichiren. Obrigado. Mais alguém? Monteiro, eu fiquei um tanto curioso em relação a essa questão aí levantada por esse autor Thompson, né? Esse excepcionalismo budista. Tu poderias explicar um pouco o que é esse excepcionalismo? Por exemplo, Levi-Strauss seria um excepcionalista se ele considera que o budismo conseguiu resolver muito melhor certas questões filosóficas e religiosas fundamentais do que a nossa tradição filosófica ocidental? Ele considera que o budismo é superior a tudo. Ele considera que o budismo deu assim, tá na frente do Ocidente. Sabe? Celso, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, o excepcionalismo budista é uma coisa horrorosa, né? Porque ele, inclusive, esvazia a radicalidade do pensamento budista. O pensamento budista não é uma coisa harmônica, consciência, que fica tudo bonitinho. Agora, primeira coisa, você me desculpa a minha atual situação de estresse, de cansaço. Eu só estou podendo fazer coisa de uns 10% a 15% do que eu acho que seria necessário. Mas um dia eu vou escrever a crítica do Levi-Strauss, porque eu discordo completamente da avaliação que o Levi-Strauss faz do budismo. Mas esse não é um ponto principal. A questão principal é que, evidentemente, o budismo possui, ele é um pensamento de grande profundidade e radicalidade. Mas é precisamente, quer dizer, o excepcionalismo budista que conduz a uma condição de negligência. Então, por exemplo, porque o budismo e a ciência dizem a mesma coisa, a ciência prova o budismo. Quando se diz isso, o debate entre budismo e ciência desaparece. A dimensão crítica que o budismo poderia ter diante do cientificismo desaparece. Na verdade, é uma apologia que esvazia o conteúdo do próprio budismo. E eu sinto, com raríssimas exceções, e geralmente essas exceções estão na Ásia, não estão no Ocidente, você não vê uma filosofia budista capaz de desenvolver uma análise da ciência, uma análise da ética, uma análise da política, que esteja minimamente à altura daquilo que a tradição budista tem como potencial. Então, na verdade, o excepcionalismo budista ele pode ser uma apologia à existência histórica do budismo, mas o seu efeito é emascular toda a potência do pensamento budista. Por que entre os excepcionalistas budistas você não tem nenhum Lu Cheng, nenhum Yin Sun? Por que
os excepcionalistas budistas pegam uma tradução do budismo crítico e todo mundo se borra nas calças. Então, veja bem, o excepcionalismo budista ele tem a pretensão de dizer que o budismo é a coisa mais extraordinária do mundo. Mas, no processo de fazer esse tipo de coisa, primeiro, ele esvazia as questões concretas do budismo historicamente existente. Por exemplo, você não tem como pensar a filosofia budista do Japão do pós-guerra sem levar em consideração a questão da responsabilidade de guerra, que é uma coisa que nega completamente a tese do pacifismo budista. E a maior parte dessas comparações entre budismo e ciência, a meu ver, tem levado a resultados sem sentido e, na maior parte dos casos, medíocres. Incluindo, já que o nosso papo de hoje é sobre o negacionismo, sobre a emergência climática, o budismo, para poder responder de uma forma contundente à crise global, ele precisaria extrair outros recursos do seu próprio interior. E o assim chamado excepcionalismo budista simplesmente não tem capacidade de fazer isso. Quer dizer que o excepcionalismo, na tua opinião, assim, nessa forma que tu coloca, ele excluiria qualquer possibilidade crítica do budismo, se exercer como uma crítica. Ele mata o potencial crítico do budismo. Em função do excepcionalismo, o pensamento budista fica infinitamente aquém das suas Eu possibilidades. gostaria de saber o seguinte, se, na tua opinião, o excepcionalismo é uma característica, uma atitude de intérpretes ocidentais do budismo, mas também está dentro do contexto oriental de pensadores budistas. O excepcionalismo budista, da forma que eu estou me referindo, era completamente inexistente na Ásia. A forma como os asiáticos pensavam o budismo era outra coisa. Isso que eu estou chamando de excepcionalismo budista tem uma origem completamente ocidental, mas que, nas circunstâncias históricas do final do século XIX e de início do século XX, ele foi visto como uma coisa extremamente boa para o budismo, pelos próprios asiáticos. Isso dentro do processo de resistência ao imperialismo ocidental. Então, por exemplo, se o sudeste da Ásia está todo sob a dominação ocidental, quase todo, se os missionários cristãos estão arrebentando com o budismo, e se, de repente, chega um europeu lá no Sri Lanka e diz não, o budismo é muito mais científico, o budismo é muito mais moderno, é claro que os budistas vão gostar da ideia. Isso, taticamente falando, isso fez sentido 100 anos atrás. Só que, hoje em dia, quando nós pensamos as problemáticas internas ao próprio budismo, ou as possibilidades que o budismo tenha, de desenvolver uma resposta, de articular uma resposta à situação contemporânea, o excepcionalismo ele apresenta uma compreensão extremamente fraca e emasculada do budismo. Então, para mim, é um obstáculo a ser superado. Joaquim, Sim, quem fala? sou eu, Joaquim. Um abraço, dona Zoe. Oh, tudo bem, Dulce? Há quantos cálculos? Quantos Ô, Joaquim, cálculos que a gente não se fala? vai. Joaquim, eu queria só saber uma coisa. Você sabe, por acaso, se o Yasuda Reijin tinha conhecimento das obras do Claude Lévi-Strauss? Eu não sei, porque eu nunca vi uma citação. Agora, existe sim um método para verificar isso, mas eu não posso fazer isso aqui no Brasil. Veja bem, na Universidade de Otani, em Kyoto, na biblioteca da Universidade de Otani, tem uma seção, quer dizer, que tem uma lista de todas as obras de filosofia ocidental, de pensamento ocidental que a Yasuda Reijin leu. Então, é possível verificar se ele conhecia o Lévi-Strauss ou não. Só que, nas interlocuções
públicas dele. Quer dizer, o nome do Lévi-Strauss, que eu saiba, nunca é citado. É isso daí. Obrigado, Joaquim. Não tem de quê. Sempre um prazer te reencontrar alguns calpas depois. Obrigado, Joaquim. Monteiro, uma questão relativa ao Lévi-Strauss, que eu acho interessante, eu gostaria até de verificar, é que o Ricardo Mário Gonçalves fez uma denúncia pública lá no seu site, lá no seu... E a edição dos Tristes Trópicos do Lévi-Strauss em língua japonesa, tradução japonesa, omitiu uma série de partes do livro, inclusive essas onde parece que ele trata das relações entre budismo e marxismo. A edição japonesa fraudou o respeito aos originais. Sim. Isso aí foi o Joaquim, o Ricardo, que descobriu essa história e comentou no blog dele, e eu tinha muita vontade de verificar isso, né? Até que ponto, o que foi suprimido, então, né? Muito interessante. Isso é uma questão de verificação factual. Bom, se ele, professor Ricardo, como ele sempre foi extremamente cuidadoso com as suas citações, com as suas referências, se ele disse isso, me parece certo que realmente foram omitidas essas referências. Agora, para verificar isso factualmente, eu precisaria ter em mãos um exemplar. E você sabe, né, que com a pandemia está muito difícil ter correspondência entre o Brasil e o Japão. Tem várias coisas que eu publiquei nos últimos tempos que eu gostaria muito de enviar para os meus professores e não estou podendo. Mas, se tudo correr bem, quem sabe a gente consegue um exemplar aí da edição japonesa dos Tristes Trópicos. Já são mais de 9h30. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Vamos. Não sei qual é o prazo que vocês gostariam. Eu acho que pode ser colocada mais uma pergunta. E hoje as perguntas estão muito interessantes. Nos últimos tempos, essa tendência de ter perguntas interessantes está se fortalecendo infinitamente. Então, vamos dar uma chance de um fechamento importante aqui para o nosso encontro. Se ninguém se manifestar, não tem jeito mesmo. Vamos dar abrir aí uma possibilidade de alguém mais se manifestar. Vamos encerrar, então, gente? Bom, acho que sim. Agradecer aí a presença de todos, aí, a participação de todos, aqui, vocês são brilhantes. Então, obrigado a todos, boa noite, Gachou. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Até. Obrigada e boa noite.